Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho quase certeza de que em algum momento você já ouviu falar de investimentos, desde investir na bolsa, investir em renda fixa, mas acabou optando por não investir por falta de conhecimento ou por medo de perder o pouco que tinha. E o meu objetivo no vídeo de hoje é te ensinar o porquê você tem que investir e como você começa da melhor forma possível. O meu nome é Oscar e esse é o Investidor de Negócios. Mas investir é coisa de rico, só rico que ganha. A gente que tem pouco tem que deixar na poupança mesmo, porque lá é certo. Se eu for colocar na bolsa, eu só vou perder. E eu aposto que você já ouviu alguém falando exatamente assim, que investir é cassino, que se você tem pouco nem adianta investir porque você vai ganhar pouco, que só ganha quem tem muito, que não adianta nem investir, que é melhor deixar na poupança, que é certo todo ano. E essa é só mais uma das armadilhas que estão escondidas no mundo dos investimentos. Então realmente é importante que você tenha alguns fundamentos em mente antes de começar a investir. Antes de qualquer coisa você tem que saber o porquê de você estar investindo. Então pensa comigo aqui, normalmente ao longo de um mês você oferta um serviço e recebe um capital pelo serviço, certo? Ou seja, você vende o seu tempo e recebe um capital. Se você não vende o seu tempo, você não recebe capital. Normalmente é assim que funciona. E qual é o fundamento de um investimento? Basicamente é você receber um capital sem ter que vender o seu tempo, que normalmente é o que a gente faz, a gente vende o tempo e recebe um capital. Com os investimentos não, você recebe um capital sem ter que vender o seu tempo, ou seja, você faz um investimento e esse investimento com o tempo te dá rendimentos. E em algum momento, se você investir por muito tempo, esses rendimentos vão se somando e vai chegar um momento que eles vão custear a sua vida, ou seja, você não vai ter mais que vender o seu tempo de forma que você consiga ganhar o capital. Você vai ganhar o capital só pelos seus rendimentos. Esse é o conceito de viver de renda. É a pessoa que não tem mais que vender o tempo dela na forma que ela consiga ganhar um capital. Os dividendos, as coisas que ela recebe provenientes dos investimentos dela já são o suficiente e ela não tem mais que vender o tempo. Sou rica! E antes que você ache que a poupança é basicamente isso, um lugar onde você vai aportar seu capital e um dia, depois de muitos anos, eles vão te voltar dividendo e você não vai ter mais que vender seu tempo, é muito importante que você pense no conceito de inflação. E basicamente, dependendo do nível de inflação naquela época, os seus rendimentos não vão valer basicamente nada, porque a poupança rende muito pouco. E existem muitos investimentos que rendem muito mais do que a poupança. Então beleza, você já entendeu um pouco do fundamento 1, que é o fundamento do porquê você tem que começar a investir. Mas aí tem o fundamento 2. E no segundo fundamento, é importante que você pense um pouco comigo. Então, digamos que você quer chegar em algum lugar, digamos que no shopping. Então, quando você quer chegar no shopping, tem algumas decisões que têm que ser tomadas, como o veículo que você vai usar, o caminho que você vai fazer e o tempo que você tem que chegar lá. Então, na questão do veículo, você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, o caminho, em quanto tempo você quer chegar. E o tempo vai ter uma relação muito forte com o veículo que você quer usar. Então, se você for a pé, ou de carro, ou de ônibus, o tempo ele vai mudar. Se você for a pé, de ônibus ou de carro, o caminho também pode mudar. Mas o importante é você saber onde você quer chegar, no shopping. Mas pensa aqui comigo, tem muita gente que começa a investir, mas não sabe nem onde quer chegar no shopping, qual veículo ele vai utilizar, onde ele vai investir, qual o caminho ele vai fazer, qual vai ser a diversificação que ele vai fazer dos investimentos, quanto tempo ele quer chegar lá, ou seja, em quanto tempo ele quer chegar no shopping, em quanto tempo você quer atingir os seus objetivos. Então a pessoa não sabe de nada, ela só começa a investir. Qual é a chance de você chegar no shopping se você pegar qualquer ônibus e descer em qualquer lugar? A chance é mínima. Dificilmente você vai chegar no shopping. Você tem que saber de onde você está saindo, onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar lá. Se você não sabe nada disso, dificilmente você vai ter algum sucesso nos investimentos. Porque quanto mais certeza você tem do que quer, melhor vai ser a sua escolha. E se você faz uma escolha boa, você vai ter bons rendimentos. Se você tem bons rendimentos, você chega no shopping mais rápido. E esses são dois fundamentos que com o tempo eu desenvolvi e eu acho que são muito importantes que você tenha em mente toda vez que você pensar em investir. E depois desses fundamentos a gente coloca a mão na massa. Antes de começar a investir, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que pagar suas dívidas e você tem que montar sua reserva de emergência. Por que pagar as dívidas antes de começar a investir? Por que eu não posso pagar as dívidas e começar a investir ao mesmo tempo? Porque muitas vezes a quantidade de capital que você tem que desembolsar em uma dívida é muito maior do que você vai ganhar investindo. Então, você paga as suas dívidas e depois você começa a investir. Porque não adianta nada você investir e ganhar 11% ao ano se sua dívida no cheque especial é de 200% ao ano. Não faz nem sentido. Então é importante que você pague as suas dívidas antes e depois você comece a pensar em investir. E depois que você paga as suas dívidas, é muito importante que você monte a sua reserva de emergência. E qual é o fundamento da reserva de emergência? De que BOs acontecem. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, de pagar todas as contas do mês e ficar com aquele miudinho no bolso e até pensar assim, pô, acho que eu vou sair, comer uma pizza, vou ver alguma coisa, assistir um filme, e do nada o gás acaba. Sim,
Vai acontecer com todo mundo de estar com aquele miudinho no bolso e o gás acabar exatamente naquele momento. Esse é o fundamento da reserva de emergência, de que BOs podem acontecer, desde uma botija de gás que acaba até uma emergência médica onde o valor vai ser muito mais alto. Então, se você investe e não tem reserva de emergência, a cada BO que pode acontecer, você vai ter que sacar dos seus investimentos, e se você saca dos seus investimentos, você acaba se desmotivando a investir mais. Porque toda vez você vai achar que vai acontecer alguma coisa e você vai ter que sacar dos investimentos. E inclusive, você não tem que montar toda a sua reserva de emergência antes de começar a investir. Você pode montar sua reserva de emergência e investir ao mesmo tempo. Até porque é recomendado que você tenha pelo menos 6 meses de contas pagas na sua reserva de emergência. Ou seja, se o seu custo de vida atual é de R$2.000, é recomendado que você tenha R$12.000 de reserva de emergência. Ou seja, se você pegar a conta ou tiver alguma emergência médica e não puder vender o seu tempo, você tem 6 meses de contas pagas. E como normalmente o seu custo de vida por 6 meses costuma ser um valor alto, você não vai conseguir fazer isso em pouco tempo. Então, às vezes, você pode levar mais de um ano só fazendo sua reserva de emergência. Então, você pode começar a fazer a reserva de emergência e investir ao mesmo tempo. Você guarda uma parte do capital, divide esse capital em reserva de emergência e nos investimentos. Então, beleza. Paguei minhas dívidas e estou montando minha reserva de emergência. Como é que eu começo a investir? É importante que você saiba que existe uma infinidade de investimentos. E certamente, se eu fosse falar de todos aqui, esse vídeo ia ter mais de 50 minutos fácil e você ainda nem ia ter visto todos os investimentos. Então eu vou pontuar alguns aqui, que são os mais conhecidos e os mais utilizados, de forma que você saiba pelo menos de uma forma bem básica como eles funcionam. Então eu posso começar falando pelos nossos FIIs. E o que são FIIs? É um tipo de fundo. E o mais importante é que toda vez que você ouvir o nome fundo, você já pense que são muitas pessoas investidas juntos, de forma que o capital fique maior e elas consigam investir em alguma coisa. Então, o que é um FII? Imagina que muitas pessoas estão se unindo e juntando seus capitais e vão investir em um shopping, ou seja, elas vão arrematar um shopping. Então, beleza, elas formam esse fundo, que é de muita gente, com muito capital guardado, elas aportam nesse shopping e elas passam a ser donas do shopping. E como é que funciona isso? Depois que elas são donas desse shopping, os lojistas que pagam aluguel todo mês vão pagar aluguel a essas pessoas, certo? A renda fixa ela vai se dividir em dois segmentos. Vai ter a renda fixa pública e a particular. Toda vez que você ouvir renda fixa, você tem que pensar que está falando de dívida. Ou dívida com o governo ou dívida com o banco. Só que no caso, o banco que vai te dever. E no caso, o governo que vai te dever. Você vai alocar capital ou no governo ou no banco. E como eu começo a investir em renda fixa, nos bancos ou no governo? A gente pode começar pelo governo, e é importante você saber, como eu falei no vídeo passado, que o governo emite títulos de dívida. Basicamente são os títulos públicos. Nos títulos públicos você vai ter alguns segmentos, que na verdade são 3. São títulos mistos, pós-fixados ou pré-fixados. Antes que você ache que já está complicado, é bem simples na verdade. A gente pode ir direto no portal do Tesouro e ver como funciona. Quando você chega no portal, você já observa que existem 11 títulos aqui. E o que muda nesses títulos? Algumas coisas vão mudar, como o vencimento deles, a rentabilidade anual e o investimento mínimo. Um exemplo é o Tesouro Pré-fixado 2025. Como o nome já diz, o vencimento dele é em 2025. Ele vai ter uma rentabilidade anual de 11,96. Você também vai ter o Pré-fixado 2029 e um Pré-fixado 2033, que te permite receber uma parte da sua rentabilidade a cada 6 meses. Ou seja, a cada 6 meses você vai receber um pingadinho dos seus investimentos. E o que significa exatamente ser pré-fixado? Basicamente eu posso dizer que no final do investimento ele vai te render R$1.000. Como assim? A gente tem esse valor inicial, que é o valor de R$ 735,91. Então você tem que saber que lá em 2025, na data de vencimento desse título, esse valor que você aportou vai valer R$1.000. Só que o investimento mínimo é de R$ 36,79. Ou seja, você não vai ganhar R$1.000 se você investir só R$ 36,79. Mas caso você invista o valor de um título, e um título custa R$ 735,91, no final do vencimento você vai ter R$1.000. Só que como nem todo mundo consegue aportar o valor de um título, muitas pessoas investem simplesmente o valor mínimo. E vão aportando todo mês o valor mínimo. E um pouco abaixo do pré-fixado a gente tem o Selic 2025. Ou seja, ele vai ter vencimento em 2025 e vai ser indexado pela taxa Selic. O que significa que ele é indexado pela taxa Selic? Significa que a rentabilidade dele vai estar ligada à taxa Selic, na forma que, se a taxa Selic for 10%, o rendimento desse investimento vai ser de 10%, mais uma pequena taxa pré-fixada somada à Selic. Você tem também o Selic 2027, que vai ser basicamente a mesma coisa, só que com a data de vencimento em 2027. E abaixo dele você começa nos mistos, que são o IPCA mais uma taxa pré-fixada. E você vai ter vencimentos desde 2026 até 2055, ou seja, prazos mais longos. Então como funciona o IPCA?
Basicamente, esse título vai estar indexado ao IPCA mais uma taxa pré-fixada. Ou seja, se o IPCA estiver em 5% e a taxa pré-fixada for de 5%, o seu título vai render 10%. Só que, como a inflação está em 5%, e a gente sabe que a inflação ela come o seu poder de consumo, ela diminui o seu poder de consumo, então 5% desses 10% vão sair. Esse é o motivo do título indexado à inflação, porque você vai ter uma rentabilidade real. Então digamos que se o título rende 10% e a inflação foi 5%, a sua rentabilidade real é 5%, porque a inflação come 5% da sua rentabilidade. Esse é o motivo da existência desse título indexado à inflação. Ele vai fazer com que você tenha uma rentabilidade acima da inflação, uma rentabilidade real. E uma coisa que você pode ver nesses títulos é que o valor mínimo de investimento é baixo. Então hoje, com R$ 33,00, você consegue investir em um título público do governo. Então quando alguém fala que investir é coisa de rico, é porque ela não tem conhecimento disso. A partir do momento que ela tem conhecimento e sabe da existência de todos esses tipos de investimento, ela começa a perceber que com pouco valor ela já consegue começar a investir. E depois dos títulos públicos que estão relacionados com o governo, é importante que você conheça que estão relacionados com os bancos. E como é que funciona o banco? É a mesma rentabilidade do governo? É uma rentabilidade bem similar, mas a taxa que vai indexar os investimentos do governo não é a mesma. No governo você tem a taxa Selic e no banco você tem a taxa CDI. E o que é o CDI? É importante que você saiba uma coisa. Os bancos não podem fechar o dia com caixa negativo. Ou seja, no longo do dia, teve mais gente sacando do banco do que gente depositando no banco. O Bacen não permite que os bancos fechem o dia com caixa negativo. Então, quando o banco vê que ele vai fechar o dia com caixa negativo, o que ele faz? Ele pede capital de mais um banco. Sim, um banco pedindo capital do banco. E normalmente ele devolve esse capital no dia seguinte. Só que a gente sabe que o banco não é bobo nem nada. Então ele vai pedir uma taxa desse banco só pelo dia que ficou emprestado esse capital. E a taxa que esse banco vai pedir em cima desse capital se chama CDI. Então o CDI é a taxa que um banco pede de um banco quando esse banco tem que fechar o dia com caixa positivo. Se ele vê que ele vai fechar o dia com caixa negativo, ele pede capital desse banco, esse banco repassa esse capital e pede uma taxa em cima, mesmo sabendo que ele vai devolver esse capital no dia seguinte. E o CDI, ele está ligado de alguma forma com a taxa Selic, mas eu não posso dizer que é a mesma coisa. O CDI é um pouco mais abaixo. Então a Selic está atualmente em 11,75 e o CDI está em 11,65. Então eu não posso dizer que é a mesma coisa, mesmo sendo quase igual. Então beleza, já sei a taxa que o banco pode me pagar, mas onde eu invisto no banco? Um banco tem muitos investimentos, inclusive eu vou fazer um vídeo só falando de todos os investimentos que você pode conseguir no banco, mas o mais comum é o CDB. E o que é um CDB? Nada mais é do que a forma como o banco capta recursos no mercado e repassa às pessoas que necessitam desses recursos. Aí são as pessoas que ficam no cheque especial, e o banco pega 200% ao ano dessa pessoa e paga quem investiu o CDI, que digamos que seja 11,65%. Então beleza, já entendi que o banco tem o CDB e vai me pagar o CDI, certo? Mais ou menos. Existem alguns bancos que não pagam todo o CDI. Como assim? Existem alguns bancos que pagam porcentagens do CDI. Alguns bancos pagam menos que o CDI e alguns bancos pagam mais que o CDI. Então você vai ter bancos que vão pagar 80% do CDI, você vai ter bancos que vão pagar 95% do CDI, você vai ter bancos que vão pagar 125% do CDI. Mas então eu só vou pegar nos bancos que pagam mais do que o CDI. Porque aí eu vou ganhar mais, né? Calma aí, pensa comigo. O banco está emitindo um CDB porque ele tem que captar recursos, certo? Se ele emite um CDB que paga muita rentabilidade, muita gente vai investir nesse banco, certo? Então ele vai ter muito capital. Se ele tem muito capital, ele repassa muito capital, pega muitas taxas, então ele ganha muito. Mas se ele ganha muito, por que ele está emitindo um CDB com uma rentabilidade tão alta? Se ele já tem muito, ele não tem mais que pedir capital no mercado, ele já tem muito capital. Então você tem que pensar que um CDB que emite rentabilidades muito altas é porque tem algum risco aí que a gente não está vendo. O mercado ele é muito inteligente. E se tem CDBs com rentabilidades muito altas, então é de se desconfiar. Então é bom que normalmente você opte por CDBs que têm simplesmente 100% do CDI. Ou seja, ele vai te render 100% do CDI. E se o CDI está em 11,65, você vai ter 11,65% ao ano. Então beleza, já te falei um pouco de renda fixa, te falei um pouco de FIIs, então a gente pode começar a falar de ações. E o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma pequena parte de um negócio. Eu imagino que você conheça a Renner, a Riachuelo, todas elas têm capital aberto na bolsa. Ou seja, você pode chegar na bolsa e ter uma pequena parte da Renner pagando um valor pela ação.
você pode ter uma pequena parte da Riachuelo pagando um valor pela ação. E quando você tem uma pequena parte da Renner ou uma pequena parte da Riachuelo, você se torna sócio, mesmo que com uma porcentagem bem pequena, você é sócio da Renner ou sócio da Riachuelo. Então todo ano a Renner ou a Riachuelo repassa uma parte do que ela recebe a todos os sócios, certo? Então todo ano você vai receber uma pequena parte de capital da Renner e da Riachuelo pela sua sociedade. Uma ação nada mais é do que isso. Você se torna sócio de um negócio e recebe todo ano um percentual do que aquele negócio ganha. Você tem bancos, negócios voltados à medicina, voltados à alimentação, voltados à educação, uma certa infinidade de negócios na bolsa. E além das ações, dos FIIs, da renda fixa, você também tem os fundos. E como eu falei com os FIIs, toda vez que você ouvir fundos, você tem que pensar em muitas pessoas alocando recursos ao mesmo tempo em benefício de um investimento. Então você vai ter fundos que investem em ações, fundos que investem em bitcoins, fundos que investem em renda fixa e até fundos que investem em mais fundos. Então cada investimento desse vai te levar até o shopping, que é onde você quer chegar. Só que cada investimento, como eu falei antes, é um tipo de veículo. E cada veículo te leva até o shopping em um determinado caminho, em um determinado tempo, um determinado esforço. Então se você vai ao shopping a pé, você leva mais tempo. Se você vai ao shopping de ônibus, talvez você não vá pelo caminho mais rápido. Então vão ter alguns investimentos que vão te levar mais rápido, mas com risco maior. Vão ter alguns que vão te levar mais devagar, mas com risco mais baixo. Vão ter alguns que vão te levar com um risco muito alto e uma velocidade muito baixa. Então você tem que saber qual veículo você vai usar de forma que você consiga chegar no shopping da melhor forma possível, da forma que você mantenha a sua saúde mental. E eu posso exemplificar um pouco isso falando que quando você anda de carro, você tem que ter um nível de conhecimento. Quando você anda de ônibus, você tem que ter um nível de conhecimento um pouco abaixo, porque quando você anda de carro, você tem que saber pilotar um carro. Quando você anda de ônibus, você só tem que saber pegar um ônibus, porque você sabe que vai ter alguém lá que vai te deixar no lugar que você quer. No carro não, você é responsável por chegar no lugar que você quer. Então quanto mais conhecimento, mais liberdade você tem nos seus investimentos. Eu vou ficar muito feliz, de verdade, se você conseguir entender um pouco mais de investimentos só assistindo esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo e compartilha com quem você acha que tem que saber dessa informação também.